Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Bruna, eu sou nutricionista clínica e eu criei esse canal para fazer uma das coisas que eu mais amo nessa vida, falar sobre nutrição como se eu tivesse em uma roda de amigos. E aí, se interessaram? Pois peguem o café de vocês e vamos nessa. O tema envelhecimento ultimamente está em alta, né? Tanto nas mídias sociais quanto na boca do povo. Eu já tô mais perto dos 30 agora, então o meu ciclo de convivência também já tá entre os 30, 35 para mais, né? Então eu percebo que as pessoas estão se preocupando um pouco mais com a saúde agora, né? E normalmente as frases são clássicas, né? Eu tenho ouvido bastante de Não, agora cheguei nos 30, então eu preciso cuidar da minha saúde. Ou, eu cheguei nos 30 e agora vai ficar muito mais difícil de emagrecer, então eu vou ter que dobrar os esforços para poder conseguir aquele corpo que eu desejo. então, será que realmente a gente precisa se preocupar só depois que passar os 30 anos? Que a gente precisa realmente se preocupar com a nossa saúde? Será que é isso mesmo? Bom, eu me formei em 2018 em nutrição. E aí, a partir daí, eu me interessei muito pelo assunto de envelhecimento, quando ainda nem era tão falado assim quanto estamos agora, né? E só um adendo, né, do porquê que o envelhecimento tem sido tão mais falado agora, porque vai ter um fenômeno que é uma inversão da pirâmide etária. Então, daqui a um tempo, né, a previsão, quando eu comecei a estudar, era que daqui a 50 anos, então acho que daqui a uns 40 anos, pelo menos, a previsão é de que nós tenhamos uma população majoritariamente envelhecida, majoritariamente idosos. Então, a gente vai ter muito mais idosos do que pessoas jovens, né? E isso também tem acontecido por dois fatores. Isso tem acontecido pelo aumento da expectativa de vida e isso tem acontecido pela redução da taxa de natalidade. Então, as pessoas têm tido cada vez menos filhos, né? Então, quem tem filho quer ter um, no máximo dois. Então, a gente tem reduzido realmente ali o número de nascimentos e as pessoas têm vivido mais. Então, por conta disso, a gente vai ter uma população muito velha ali, né? Então, vai ser idoso cuidando de idoso, né? Então, basicamente por isso que tem sido muito mais estudado. Tem a questão financeira também, né, que acho que vocês já ouviram falar que pode ser que quando você conseguir se aposentar, se você conseguir se aposentar, você não tenha conseguido ali se aposentar com o seu benefício do INSS, porque a gente não vai ter caixa para pagar todo mundo. Então, por que isso? Porque a gente não vai ter muita gente mais trabalhando, né? A gente vai ter a galera já envelhecida, precisando ali do benefício, precisando se aposentar. Então, por isso que o tema envelhecimento ele tem sido tão mais falado, para ver se as pessoas realmente se despertam para cuidar mais da saúde, para ver se as pessoas se preparam para ter uma aposentadoria que não dependa em si do governo, que aí a gente já vai para a parte de finanças, né? Então, é por esse motivo que o tema de envelhecimento tem sido tão falado. Mas por que será que a gente só parou para tentar cuidar da nossa saúde agora com 30 anos? Será que foi porque a gente realmente não quis? Será que é porque a gente realmente acha que só depois dos 30 que eu realmente preciso parar para pensar nisso? A minha teoria, pelo menos observando o meu ciclo de convivência, as pessoas que cresceram comigo, que estudaram comigo, é de que a gente não tinha tempo para isso. Quando você é muito jovem, você não tem muito tempo para pensar nisso. Por quê? Porque você precisa ganhar a sua vida, você precisa construir a sua vida antes dos 30, você precisa fazer acontecer, arrumar o emprego dos sonhos, se formar. E aí, com todo esse caos de quem você precisa ser, você esquece um pouquinho da saúde, né? Então eu, por exemplo, se eu for trazer o meu exemplo, né? Eu trabalhava, estudava e eu dormia pouquíssimas horas por noite, né? Porque eu precisava trabalhar para pagar uma parte da faculdade. Então a minha prioridade era me formar na faculdade. A minha prioridade não era cuidar da minha saúde, né? Enfim, pensar na minha alimentação. Spoiler, por mais que eu fosse estudante de nutrição. Eu acho que tem realidades e realidades. Eu já dei aula para alunos em estágio e eu vi algumas realidades muito parecidas com a minha, que era não tenho tempo, não posso só estudar, eu preciso trabalhar também. E eu vi algumas realidades de, ok, os meus pais, eles têm condições financeiras para me bancar e aí eu consigo só estudar. Então, nesse meio tempo eu já consigo criar algum conteúdo sobre nutrição, consigo priorizar mais minha alimentação e minha saúde. Essa não era a minha realidade, infelizmente, e não é a realidade de muitos brasileiros, né? A gente precisa ralar um pouco mais, né? Trabalhar, estudar, enfim.
E aí, por conta disso, eu decidi que em algum momento, que seria quando eu terminasse a faculdade, que era aquele ciclo que estava realmente tomando toda a minha energia, eu focaria em mim. Então eu ia cuidar da minha saúde, para que depois que eu conseguisse cuidar da minha saúde, eu fosse cuidar da saúde de outras pessoas. E foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu tinha já a instrução, né? Então o que que eu fiz? Eu só diminuí as porções dos alimentos. Eu comecei a fazer exercícios físicos, na verdade, todos os dias. Eu fazia caminhada e corrida todos os dias. E aí fazia também aerohit, que são aqueles vídeos do YouTube que eu gostava muito de fazer. Então eu fazia os dois todos os dias e reduzia as porções das refeições. E não era nada demais, assim. Eu comia arroz, feijão. Na época eu comia carne ainda, mas isso é um assunto para outro vídeo. Então comia ali minha porçãozinha de proteína, comia um iogurte, às vezes uma fruta. Então eu não gastava muito com alimentação, até porque, enfim, eu morava com os meus pais na época. Então meio que o que eu fazia ali era o básico do que tinha mesmo, sabe? Então, não exigia muita coisa, eu tinha acabado de terminar a faculdade, estava desempregada, e foi isso. Mas exatamente por isso, né, trazendo essa minha perspectiva, que eu tento ser o mais humana possível nos meus atendimentos, né, com os meus pacientes, o mais gentil possível. Porque eu também já passei por isso e eu sei que se eu não tivesse feito nutrição, tá, eu estava extremamente acima do peso, eu comia muito errado. Se eu não tivesse feito nutrição, eu não sei onde eu estaria hoje, como eu estaria hoje, sabe? Provavelmente não estaria tão saudável assim, né? Eh, e, e eu penso muito nisso, porque às vezes a nutrição é inacessível para algumas pessoas, sabe? E aí, às vezes a pessoa chega no consultório e ela nunca passou num nutricionista na vida, ela nunca teve uma orientação. Eu falo que tem duas coisas que deveriam ser essenciais como matérias escolares. Não digo nem de faculdade, eu digo de escola mesmo, para preparar a gente para a vida. Uma delas é a nutrição básica, porque você não tem culpa de não saber que você não pode misturar arroz, farofa, purê e batata na mesma refeição, porque todos são carboidratos, todos eles viram açúcar, né? Você não tem como saber disso. Se você não teve uma orientação ou não assistiu algum conteúdo sobre, né? E a segunda seria finanças, né? A gente devia ter finanças básicas na escola e a gente não tem. Então a gente deveria aprender desde cedo que o cartão de crédito, por exemplo, ele não é uma extensão do meu salário. Ele é um empréstimo e que eu vou ter que pagar depois. E que se eu não pagar, eu vou ter que pagar um mundo de juros inteiro. Então, acho que tem coisas muito básicas que deveriam estar na nossa educação escolar e elas não estão. Então, por conta disso, a nossa vida se torna tão difícil. E hoje em dia, muita gente quer falar sobre nutrição, né? E muitas pessoas não são nutricionistas, né? Elas vão falar com a propriedade da vivência delas, de algum vídeo que elas viram, de algo que, ai, vozes da minha cabeça. Mas a gente vai aqui rebater com a ciência. Então, eu tô pronta para trazer aqui para vocês vídeos de pessoas que falam muitas asneiras na internet, que acham que são super entendedoras de nutrição, mas elas não são. E isso confunde a cabeça de quem precisa de orientação básica para fazer o básico funcionar, que é para você comer direito, para você ter uma saúde, né, que eu consiga viver, trabalhar, enfim, envelhecer de forma saudável. Então se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho, manda para todos os seus amigos, manda para aquela pessoa que vive propagando fake news da nutrição por aí, que a gente vai vir para revolucionar esse YouTube e dar uma sacudida nessa galera que vive falando mentira por aí, tá bom? É isso. Beijo!